Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje é sobre isomeria, isomeria plana ou constitucional e estereoisomeria ou isomeria espacial. O assunto está no livro de Marta Reis, volume 3, capítulo 5, na página 119. Isomeria é quando dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas são dois compostos diferentes, apresentam diferentes fórmulas estruturais e, portanto, diferentes propriedades químicas e físicas. Isômeros, portanto, são compostos que têm a mesma fórmula molecular, o mesmo conjunto de átomos, mas eles apresentam diferenças estruturais. Vamos relembrar o experimento de Wöhler, quando ele aquece o cianato de amônia, que é um sal inorgânico, e obtém uma substância orgânica, a ureia. Ambos os compostos, eles possuem a mesma fórmula molecular, CH4ON2, mas são compostos totalmente diferentes. Eles apresentam propriedades físicas e químicas bem diferentes. Essa palavra, isômeros, foi criada pelo cientista Berzelius e vem do grego isos, que significa igual ou mesmo, e meros, que significa partes, ou seja, são compostos que têm partes iguais. A isomeria, ela se divide em isomeria constitucional ou plana, estereoisomeria ou isomeria espacial. A isomeria plana pode ser isomeria de cadeia, de posição, de função, de compensação ou metameria, tautomeria. A espacial pode ser geométrica ou cis-trans e óptica. Aqui a gente tem um exemplo de dois isômeros e parece que é o mesmo composto, mas como a cadeia tem diferença, são imagens que a gente chama espelhadas, então esses compostos são diferentes. A isomeria plana é aquela que trata das diferenças estruturais das cadeias de carbono, do arranjo dos substituintes ou radicais, ou das diferentes organizações dos componentes para formar um tipo ou outro de grupo funcional, o qual irá gerar um composto orgânico diferente. Ela pode ser estática, e no caso da estática, ela é dividida em funcional ou isomeria de função, esqueletal ou isomeria de cadeia, posicional ou isomeria de posição. E também pode ser dinâmica. Então, os isômeros constitucionais dinâmicos nós conhecemos por tautomeria e eles ocorrem somente na fase líquida. A isomeria espacial ou estereoisomeria, deixa eu voltar aqui um pouco que aumentou muito a dimensão para que vocês possam visualizar. Então, vejam o exemplo dessa fórmula espacial, dessa estrutura. Então, nesse caso, trata do arranjo no espaço dos diferentes grupos funcionais ou radicais ou substituintes, estudando sua relação entre si na cadeia de carbono. Os estereoisômeros
podem ser divididos em dois grupos principais: diastereoisômeros, que não são a imagem espelhada, e os enantiômeros, quando são imagens espelhadas um do outro. Nós vamos detalhar como se comporta a isomeria plana de cadeia. Como o nome sugere, então, nós só diferenciamos um composto do outro quando a gente observa a cadeia, a estrutura dessa molécula. Então, vejam, esses três exemplos, nós temos o hexano, o 2-metilpentano e o 3-metilpentano. Então, todos eles têm a mesma fórmula molecular, C6H14, mas eles são compostos diferentes. Então, vejam a fórmula estrutural, a cadeia do hexano, a cadeia do 2-metilpentano e a cadeia do 3-metilpentano. Então, só para que vocês possam observar novamente a isomeria plana de cadeia. Então, os compostos pertencem à mesma função e eles se diferenciam pelo tipo de cadeia. Se é uma cadeia normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, uma cadeia aberta ou fechada, saturada, insaturada. Então, a isomeria de cadeia, os compostos diferem na cadeia. Então, esse é um exemplo de dois isômeros com cadeias diferentes. Uma é heterogênea e a outra é uma cadeia homogênea, a dimetilamina e a etilamina. Agora nós temos outros exemplos do ciclopentano, do metilciclobutano e do etilciclopropano. Então, eu tenho aqui uma cadeia fechada, o ciclopentano, a posição de um radical também na cadeia fechada e outra cadeia fechada com a posição de outro radical. Eu posso ter também a diferença em compostos, onde um tem uma cadeia fechada e outro a cadeia aberta. Aqui nós temos o exemplo do ciclopropano e do propeno. Outro exemplo é que vocês possam observar os isômeros que são formados com a fórmula C8H10. Então, vejam a quantidade de isômeros que é possível com essa composição de átomos. Então, é possível a obtenção de 7 compostos diferentes, com propriedades diferentes, físicas e químicas. Um outro tipo de isomeria plana é a isomeria de posição. Nesse caso, os isômeros, eles não têm a posição do grupo funcional na cadeia igual. Então, é diferente a posição do grupo funcional na cadeia de carbono. Vejamos alguns exemplos de isômeros de posição. Então, é a mesma fórmula, que é o C4H10O, mais a posição
do OH é diferente. Então, vejam a posição aqui no 1-butanol e no 2-butanol. Então, são posições diferentes. Ainda em relação a isômeros de posição, nós temos outros exemplos. O C3H7O, que forma o propanol 1 e o propanol 2. E o C5H10O, que forma os isômeros 2-pentanona e 3-pentanona. Isomeria de posição é quando o composto pertence à mesma função, mas a posição do grupo funcional é diferente. Então, essa diferença não só do grupo funcional, mas pode acontecer também na insaturação, na posição da insaturação ou ainda na posição de uma ramificação ou um substituinte. Então, nós temos mais exemplos de isômeros de posição. C5H12O, a gente tem o 2-pentanol e o 3-pentanol. E nós temos um outro exemplo, nós já vimos a isomeria plana de cadeia, a isomeria plana de posição. Agora nós vamos estudar a isomeria plana de função. Esse tipo de isomeria, ela ocorre quando os isômeros diferem do grupo funcional. Então, pode ser um álcool, éter, cetona, os aldeídos ou ainda amida. Vejamos alguns exemplos. Então, nós temos a mesma fórmula molecular, que é o C4H8O, mas eles têm propriedades químicas diferentes. A gente tem aqui o exemplo do aldeído, que é um butanal, da cetona, butanona, e do álcool 3-buten-2-ol. Então, vejam os detalhes, a posição da C-dupla-OH, a posição da função que caracteriza um aldeído. Agora, C-dupla-O, aqui é a característica da cetona, e o OH, a característica do álcool. Então, outros exemplos de isômeros de função. Aqui nós temos o álcool e um éter, o aldeído e uma cetona. A gente tem o alfa-hidroxaldeído, outro aldeído e um ácido carboxílico. Então, no caso da isomeria de função, os compostos pertencem a funções diferentes. Então, é o mesmo composto e com funções diferentes. A gente tem o exemplo de um álcool e um fenol, de um éter e um álcool. Os casos principais de isomeria ocorrem entre as funções aldeído, cetona, álcool, éter e ácido carboxílico, éster. Bem, por hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana nós vamos continuar a explicação sobre isomeria, os tipos de isomeria. Então, vamos ver a isomeria de função, as outras isomerias planas, no caso, as isomerias planas ou constitucional dinâmicas, e a isomeria espacial ou estereoisomeria. Então, até a próxima, pessoal. Obrigada pela atenção e eu espero contar com vocês.